Olá, pessoal, como vão? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao Cláudio por fazer parte aqui desse evento do Hack Dev Summit. Hoje eu trago para vocês um assunto bem interessante, mais focado na cloud, e eu queria trazer alguns insights para que você possa ir além da utilização de simplesmente os recursos da Azure. Vou contextualizar, espero que vocês aproveitem essa palestra, mas antes da gente prosseguir, deixa eu apenas me apresentar, né? Quem sou eu? Bom, eu me chamo Albert Tanur, sou Microsoft MVP, já tem um tempinho aí que eu atuo na comunidade, trazendo algum tipo de conteúdo, seja através de vídeos, seja através de artigos, palestrando em alguns eventos como o Hack Dev Summit. Estou muito feliz em fazer parte disso. E aí estão os meus contatos, né? Tem o Code FC, que eu atuo criando vídeos juntamente com meu amigo Osanan Jordani, né? Criando vídeos para o canal do Code FC. Tem o Code FC Podcast também. Então, fique à vontade para nos seguir, para seguir o nosso canal no YouTube, seguir o nosso podcast, dar uma força lá que é muito importante para alcançar mais gente na comunidade. E eu trabalho na Holanda, né, como principal consultant na Devil Team. Tenho trabalhado com vários tipos de desafios, diversos clientes, né, e principalmente atuando em ambientes de cloud. E eu quero trazer um pouco da percepção, né, do que é o cloud provider, de como a gente pode tirar melhor proveito do cloud provider, não somente do uso da tecnologia, né, mas em outras perspectivas, que eu acho que é importante todos nós termos em mente. Quando a gente pensa em um cloud provider, tá? E nesse caso aqui eu vou focar apenas no Azure, estamos falando de algum provedor de cloud que vai nos prover, obviamente, algum recurso para algum propósito. Por exemplo, eu posso utilizar um recurso de banco de dados, eu posso utilizar um recurso de hostear uma aplicação web, posso utilizar um recurso para hostear aplicações utilizando estratégias de containers. E o cloud provider, ele possui um portal onde você acessa esse portal e a partir dali você começa a trabalhar com os recursos que você deseja para a sua aplicação. Não se assustem se em algum momento eu falar workload, tá? Geralmente nos referimos a aplicações disponíveis na cloud como um workload, um conjunto de recursos atuando sobre um determinado contexto para entregar algum tipo de valor. Então, o que seria um workload, Albert? Afinal de contas, por exemplo, se na sua empresa você possui um website e você quer hostear esse website no Azure, vamos colocar que provavelmente você tem um back-end, um front-end e você tem um banco de dados, ou seja, três tipos de recursos diferentes. Esses três recursos eles compõem um workload. Então fica mais claro agora quando a gente citar sobre um workload está relacionado a algum tipo de solução, uma aplicação. Mas no geral nós utilizamos o Azure para nos prover esses recursos, para que a gente consiga entregar as nossas soluções. Só que logo em seguida, seja no Azure, seja em qualquer outro cloud provider, tá? A gente começa a trabalhar, por exemplo, com a subscription. Falando especificamente do Azure, todas as vezes que você cria algum tipo de recurso no Azure, você não pode criar esse recurso sem ter associado a ele uma subscription. Então vamos imaginar que a subscription ela seria uma pasta onde cada recurso que vai ser criado serão alocados dentro dessa pasta. Então eu teria uma pasta que eu vou chamar de subscription 1. Dentro dessa pasta Subscription 1, eu vou ter outras pastas. Eu não consigo criar recursos sem Resource Groups. Então, basicamente, a hierarquia que nós temos em relação ao Azure é, nesse contexto, tá? O Resource Group e, finalmente, os recursos nos quais nós vamos trabalhar. Então, eu tenho minha subscription, eu tenho o resource group e eu tenho os meus recursos propriamente ditos. Essa hierarquia ela chega a ser comum, tá? Quando a gente entra no portal do Azure e a gente trabalha com esses tipos de recursos, nós criamos vários outros recursos não listados aqui para nos beneficiar de alguma forma, tá? Só que independente disso, você é obrigado, seguindo a estrutura do Azure, de adicionar esses recursos dentro de um
Resource Group, ou seja, uma outra pasta, uma subpasta dentro de Subscription que vai agrupar algum tipo de recurso que você esteja utilizando, tá? Os Resource Groups, eles literalmente eles são agrupadores. Eles não têm, digamos assim, funcionalmente, eles não executam nada, né? E além disso, você não paga por ter Resource Groups. Isso quer dizer que você pode criar N Resource Groups e organizar os seus recursos da melhor maneira possível, tá? Mas enfim, tudo que é utilizado dentro desses Resource Groups, ou seja, dentro dessa subscription, da pasta subscription, tudo que é utilizado é consumido, no final do mês você tem que arcar com o custo daquilo. E esse custo ele é concentrado na subscription. Ou seja, a grosso modo, a subscription ela vai ser o nosso centro de custo. Tudo que eu estou utilizando no meu ambiente está direcionado para uma subscription, né? E aí, em geral, tá? Como não é uma regra, mas acontece bastante, muitas das vezes quando nós estamos utilizando essa abordagem para esse contexto, estamos bem. Porque, se vocês perceberem, nós possuímos aqui 4 recursos, né, para utilizar para alguma solução, para algum workload, e eu não tenho muito problema em saber que eu tenho um SQL Database, que eu tenho uma VNet, que eu estou utilizando um Logic Apps, que eu tenho também um Application Gateway. É simples, né? É fácil, é tranquilo de você administrar esses recursos dentro de uma subscription. E muitas empresas adotaram esse modelo, tá? E muitas pessoas adotaram esse modelo logo quando migraram para um processo de atuar com o Cloud Provider, com a Azure nesse caso. A partir do momento que aquilo se tornou algo mais profissional, o que eu quero dizer com isso? Nos primeiros momentos foram alguns testes, depois desses testes foram criando novos recursos, novas formas de entregar valor através do Cloud Provider, o que não é problema nenhum. Só que, em algum momento, começa a aparecer algo desse tipo, uma bagunça, né? Um monte de recurso sendo alocado dentro de uma mesma subscription. Tudo bem, por mais que você tenha uma separação interessante em resource groups, você ainda tem que trabalhar com outros diferentes aspectos ali dentro do seu ambiente de cloud. Vamos pensar no seguinte caso, tá? O que pode acontecer também. Se você possui uma subscription e essa subscription ela entrega recursos, como aqui, né, essa complexidade de recursos, para o seu ambiente de cloud produtivo, ok, algumas pessoas vão ter acesso ao ambiente de cloud produtivo para gerir. E aí você pode ter uma outra subscription especificamente para ambientes de desenvolvimento, teste e aceitação. Nesse caso, da mesma forma, a separação já é boa, porque você tem ali uma segregação de acesso específico para cada ambiente, o que é bom. Mas ao mesmo tempo, né, mantém-se essa estrutura que às vezes chega a ser um pouco difícil de administrar. E é por isso que muitas das vezes, quando trabalhamos no ambiente daquela forma, nós não pensamos em outros aspectos. Por exemplo, e sobre a organização? Nós vimos que os resource groups eles agrupam um conjunto de recursos na teoria para o mesmo propósito. Mas como esses recursos estão organizados, né? Você possui ali uma estratégia de separar esses recursos por tipo, separar esses recursos por contexto, qual que é a sua convenção, né? Quais são os seus padrões de nomenclatura? Existe ou não esses padrões de nomenclatura? Então, a organização, o padrão, vai começar a fazer sentido quando você olhar para o seu ambiente com mais carinho, né? Temos que seguir aspectos de conformidade. Por exemplo, pensando em gerenciamento, eu não posso criar recursos no ambiente de cloud, no caso da Azure, sem algum tipo de tagueamento. Por quê? Talvez pela nomenclatura que foi definida, eu não saiba quem é o responsável por aquele recurso, qual aplicação que esse recurso serve. Às vezes eu posso colocar informações
de quão crítico é aquele recurso ou aqueles recursos. Então, se eu não seguir um padrão de tag, se eu não seguir um padrão de nomear esses meus recursos, acrescentar metadados nele, eu poderia ter um pouco menos de organização, mas não seria, né, digamos, mandatório se você não precisa disso. Mas se você deseja que os seus recursos sejam criados da maneira correta, tendo tags associados a ele, você pode criar políticas. E essas políticas elas vão reforçar os recursos que existem no seu ambiente para que eles sigam os padrões estabelecidos por você, gestor desse ambiente. Então, da mesma forma, eu não gostaria que fossem criadas máquinas virtuais numa camada específica ali de serviço. Eu posso criar uma política que limita esse tipo de criação. Então, perceba que tudo influencia no seu ambiente. E a gente não pode deixar de levar em consideração a segurança, né? Como eu falei, se você separa o seu ambiente em diferentes subscriptions, de uma certa forma você já tem ali uma segregação de acesso, o que é bom, mas mesmo assim, como esse acesso é feito em relação a determinados recursos que muitas vezes são sensíveis, recursos de dados em ambientes produtivos são extremamente importantes, extremamente sensíveis, se possuírem dados pessoais. Então, isso acontece, pode acontecer grandes problemas em relação a isso. Quem administra o seu ambiente, muitas das vezes, o seu ambiente ele deve possuir certificações, né, que aqueles dados são protegidos, estão guardados e geridos da melhor maneira possível, porque senão isso para as empresas que consomem a sua plataforma, isso pode gerar algum tipo de dano, caso esses dados possam vazar, ou até mesmo para os clientes dessas empresas e para sua empresa. Então, segurança é um fator importante, né? Como eu citei lá atrás, muitas vezes a gente utiliza o ambiente de cloud criando soluções e a gente esquece um pouco da segurança. Criar um web app é simples, criar um database é simples, está acessível ou não pela internet, quem pode administrar, quem pode publicar, como que nós estamos gerindo o acesso ao ambiente. Isso tudo é importante, tá? Eu não poderia também deixar de dizer sobre o custo. Tudo bem que há uma estimativa de uso do custo daquele recurso, se você olhar tanto na hora que você está criando esse recurso no seu ambiente de cloud, ou através da calculadora da Azure, né, que você faz uma estimativa de uso daquele recurso. Mas vai depender de quanto aquele recurso é consumido. E aí você vai trabalhar em outras perspectivas, mas o custo é algo que deve ser visitado constantemente, porque muitas vezes o que é provisionado não é a realidade do consumo dos usuários. A gente provisionou mais do que a gente precisa, às vezes a gente provisionou menos do que foi necessário, ou às vezes a gente precisa de uma elasticidade. Isso tudo vai influenciar no custo. Mas se você não tiver o controle, se você não tiver uma organização, padrões definidos, se não tiver conformidade na questão das tags, o mapeamento e a rastreabilidade de cada aspecto que tange ali o seu cloud environment vai sofrer algum tipo de, né, vai ser difícil administrar, vai ser difícil você obter informações concretas para poder dar um passo. Então, a melhor maneira é a gente trabalhar e pensando nessa questão do Azure, não somente utilizá-lo, criar recursos, mas pensar em outras perspectivas. E aí vão vir outros aspectos que não foram comentados até o momento, mas que antes de trabalhar com mente de cloud, eu convido vocês a pensar um pouco além dos recursos. E por que eu digo isso? Cada recurso que estão disponível na Azure ou em outro cloud provider, cada solução, cada tecnologia, isso tudo são ferramentas. Você pode usar qualquer ferramenta para resolver o seu problema, mas qual é a solução para você chegar e entregar algum valor? E aí você usa essa ferramenta para te suportar. Ela não é a mais importante, existem outros aspectos importantes. E para nos ajudar, né, a gente deve se basear em contextos que funcionam, contextos, experiências suas, né, experiências pessoais, experiências da organização, mas também experiências e boas práticas reconhecidas no mercado. Muitos cloud providers, eles nos entregam diversos tipos de boas práticas,
autores de livros, pessoas da comunidade, entregam diversos tipos de boas práticas que nós podemos utilizar para que a gente tenha um ambiente um pouco além de somente criar recurso ali no Azure, tá? E algumas dessas boas práticas que eu vou citar aqui, uma delas é a Cloud Adopter Framework, ela nos direciona de uma forma bem assistida, digamos assim, para que você atinja ali uma forma de trabalhar com o seu ambiente de cloud sustentável, tá? Então, se você olhar, né, nós temos aqui 7 estratégias, né, 7 grandes pilares do Cloud Adopter Framework, que ele vai te ajudar na movimentação para cloud. Tem muitos aspectos aqui, inclusive, né, que te ajuda a mudar a sua percepção sobre o seu ambiente de cloud, tá? Então, se eu pegar ali vamos colocar assim, um greenfield, né, ou vamos começar a adotar o ambiente, e até mesmo para uma aplicação que você esteja pensando, enfim, você tem ali uma definição de estratégia, né? Vamos entender qual é a necessidade, precisamos de movimentar, precisamos de atuar nesse ambiente de cloud, o que que nos impulsiona para dar esse passo, né? E aí, a partir daí, você vai pensar, olhar dentro da sua organização, o que que é mais importante ser entregue. E aí você vai pensar nessa estratégia. De forma que você tem essa estratégia, você vai pensar então num plano, né? E esse plano, o que é interessante, que eu gosto também do Cloud Adopter Framework, é que ele fala, né? Bom, quando você está traçando um plano, há um alinhamento dentro da organização, ou seja, não está sendo falado especificamente sobre tecnologia de caixinha. Ok, nós vamos mudar para o ambiente de cloud, isso vai mudar um pouco o aspecto de como a gente trabalha hoje é, com os nossos recursos, né, com as nossas ferramentas. E aí, vamos alinhar, e esse alinhamento ele é com toda a empresa que vai fazer parte da jornada, né? Existem skills que devem ser preparados para começar a adotar esse novo conceito, esse novo ambiente, né? E aí você vai definir uma ação de plano. Quando essa ação de plano tiver ok, você passa para o próximo passo, que é o ready, e aí você vai trabalhar em outros aspectos que vão guiar o seu design na cloud. Nós vamos comentar sobre um deles. Você de fato vai adotar, então você vai começar o processo de sair de A para B, ou se você está com o seu ambiente de uma determinada forma, você vai começar a organizar esse ambiente pensando no que foi planejado, pensando nas estratégias, inclusive, que foi mencionado em Ready. Você vai olhar para segurança. Afinal de contas, dentro do ambiente de cloud, né, nossa solução está no ambiente de cloud, há um farol, né, para que se a solução estiver sendo executada e consumida por muitos usuários, com certeza você vai sofrer também ataques. Independente se a sua aplicação ou não, você tem um recurso aberto no seu ambiente de cloud, provavelmente tem ali uma grande capacidade de sofrer algum tipo de ataque. Então, pensar nos riscos de segurança, né? De como que você vai trabalhar se acontecer algum problema na cloud, se você vai usar um ambiente híbrido, ou se você vai usar alguma ferramenta para tratar as ameaças, enfim. Tem que olhar para a segurança, tem que olhar para a perspectiva, né, de gerenciamento, e aí nós vamos falar de maturidade, nós vamos falar de como você atua com esse ambiente de cloud, o que foi determinado, né, pelo time de negócio, né, pela organização, a maturidade de utilizar esses recursos, que isso vai influenciar em custo, vai influenciar em aquisições e um monte de coisa, né? Às vezes você nem vai precisar também, dependendo do caso, de adquirir muitas coisas, mas de repente segregar, planejar ali recursos reservado por algum tempo para também te dar uma perspectiva de desconto, né, para que você, durante um ano, durante 2 anos, durante 3 anos, possa ter ali um desconto no provisionamento de algum tipo de recurso que vai te suportar por um determinado tempo. E aí, sim, o outro passo que é a governança, né? E aí, nessa governança é como você mantém o seu ambiente depois de todo esse processo que foi discutido no Cloud Adopter Framework, que é muito detalhado, você pode seguir a documentação, né? Como você mantém aquele ambiente de acordo com o que foi planejado, íntegro como deve ser, seguindo as boas práticas. Então, o Cloud Adopter Framework é uma boa opção para você começar a ler, entender mais sobre cada um desses aspectos mencionados aqui,
que vai te direcionar e vai trazer ideias para você trabalhar de forma correta com o ambiente de cloud. Afinal de contas, tá? Como eu disse, ferramentas, elas estão aqui para nos ajudar, mas não adianta você abrir um portal da Azure e simplesmente criar recursos que possivelmente vai acontecer o cenário que foi mencionado atrás, né? Uma grande quantidade de recursos a ser gerenciado, muitas vezes sem um determinado padrão, muitas vezes sem um determinado controle e o custo cada vez mais alto, né? Uma outra boa prática, e aí essa boa prática ela vai, na minha perspectiva, tá? No meu entendimento, nas experiências que eu tenho, ela vai atuar mais dentro do workload. Olha só que legal, ela vai atuar mais na perspectiva da sua aplicação. Então, isso aqui é um passo anterior, né? Imagina que você queira melhorar uma aplicação, imagina que você esteja desenvolvendo uma solução para ser executada no ambiente de cloud. Quais perspectivas você deve cobrir para que aquela aplicação não somente atinja os objetivos de negócio, mas também atinja outras boas práticas que inclusive são disponíveis na Azure. Então nós estamos falando sobre reliability, cost optimization, operational excellence, performance efficiency and security. O que significa isso, né? O seu recurso ele está disponível, né? O seu recurso ele é resiliente o suficiente para suportar uma determinada carga sazonal. Num dia ela consegue suportar uma grande quantidade do usuário, mas assim que essa grande quantidade do usuário não é necessária mais, o seu ambiente consegue performar, voltar aos recursos que era anteriormente, ou seja, fazendo o scale in, scale out. Além disso, se acontecer algum problema com parte de um recurso que você utiliza na cloud, como que sua aplicação comporta? Ela é resiliente o suficiente para se manter funcionando, principalmente em momentos críticos. E aí um bom exemplo para isso é uma loja online, né? Ela se mantém resiliente de forma que você não perca informações importantes, um pedido que foi feito, uma entrega que deverá ser feita, né? Uma comunicação com uma transportadora, né? Como é que sua aplicação se comporta? Ela é resiliente o suficiente? Você otimiza custo com todos os recursos que você está utilizando? Como? Foi o que eu citei. Às vezes você provisiona um recurso além do que é necessário. Então, num determinado período de tempo, você está pagando mais por pouca utilização, mas você suporta. Em um segundo momento, há uma sobrecarga de requisições no seu ambiente e o seu provisionamento ele não deu conta. Então, por isso, o recurso pode deixar de funcionar. Mas, independente disso, independente da resiliência, a otimização de custo é você usar os recursos e as camadas de serviço de forma eficiente. E para isso você precisa de monitorar, para isso você precisa de entender o seu ambiente, para isso você precisa de visitar constantemente como a finança, né, o financeiro da sua cloud está funcionando e questionar, tá? Eu utilizei muito essa perspectiva de otimização de custo para melhorar o ambiente de cloud, ou seja, entender por que estamos pagando tanto por um recurso sendo que ele não está conseguindo performar. E aí isso faz uma ligação com o performance efficiency. Não é somente questão da performance em si, mas você usar o recurso certo, é, provisionar da maneira adequada para aquilo que você precisa. Né? Então, às vezes, você está usando um recurso IaaS, Infrastructure as a Service, ao invés de usar um recurso PaaS, você otimizaria tanto o seu uso, trabalhar com esse recurso de maneira eficiente, mas também você otimizaria o seu custo, porque você também diminuiria o gerenciamento da máquina virtual, você passará isso delegando para uma plataforma. Então, o Well Architected Framework, ele vai trabalhar nesses pilares, né? A segurança, né? Quais aspectos de segurança você deve levar em consideração, operational excellence, como você opera o seu recurso. Nós estamos falando de aplicação, mas por trás disso tem muita infraestrutura sendo executada, né? Como que você performa isso, como você entrega a sua aplicação, como você trabalha com a sua infraestrutura, se você precisar de um novo ambiente, se você precisar fazer alguma alteração de infraestrutura, quais são as estratégias? Se você não opera com excelência, provavelmente você vai ter alguns atrasos, você vai ter alguns problemas. Então, essas boas práticas relacionadas ao Well Architected Framework estão disponíveis na Microsoft e ela também nos norteiam para quando temos um workload já em execução para fazer um assessment, entender através de pergunta em cada pilar o que aquele workload atende dentro daquele pilar e o que não atende. E aí, por causa disso, nós temos um mapa onde atuar. E além disso, você também pode trabalhar com aplicações
que já existem aplicações novas, tá? E aí você tem também outras ferramentas disponíveis, como o próprio Azure Advisor, que ele constantemente está analisando o seu ambiente e ele te traz um score do seu ambiente baseado nos pilares do Well Architected Framework, né? É muito interessante, está disponível na Azure. Se você abrir lá Azure Advisor, você vai ver um score da sua aplicação. E, por exemplo, de segurança, ele vai te dar dicas do que você pode fazer para melhorar o seu ambiente. De otimização de custo, ele vai te dar dicas, de repente, para você fazer reservas de instâncias de máquinas virtuais para você economizar durante 1 ano, durante 2 anos, 3 anos, e por aí vai. Então, todas essas boas práticas estão disponíveis, né, no link do Well Architected Framework, e isso vai também te nortear para as boas práticas ao desenvolver soluções Cloud Native, né? Então é muito importante ter isso em mente, tá? Então aproveite-se das boas práticas, tá? Sai um pouco do contexto de somente partir para a criação do recurso. Existem muitas outras perspectivas importantes. Aprender novas abordagens é algo que vai abrir sua mente para trabalhar nos ambientes de cloud, tá? E aí, se a gente está falando de boas abordagens, né, boas práticas e novas abordagens, utilizando lá a questão do Cloud Adopter Framework, utilizando a questão do Well Architected Framework, nós temos essa figura imensa, né, que muitas pode parecer complexa, tá? Mas é reconhecida na comunidade da Microsoft, por várias empresas, é o Azure Landing Zone. Talvez o nome seja um pouco complicado, tá? E eu vou tentar explicar aqui basicamente o que seria uma landing zone. Mas se você olhar para essa perspectiva, ele é um ambiente enterprise, tá? E logo quando você observa esse ambiente, você consegue ver que existe mais de uma subscription, né? Eu poderia contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subscriptions representadas nessa primeira imagem aqui, e logo abaixo nós temos ali uma representação de 4 subscriptions. Então extrapolou aquela ideia de uma subscription ou 2 subscriptions por environment, nós vamos ter N subscription de acordo com a sua necessidade, tá? Então o Landing Zone, basicamente, ele trabalha no processo de governança, ele trabalha no processo de segurança, ele trabalha no processo de ownership. Como? Bom, aqui se você observar, nós vamos focar nos pilares mais importantes, tá? No management, que é a letra C, nós vamos organizar a nossa subscription através de uma hierarquia. Lembra da hierarquia que eu mencionei anteriormente? Subscription, Resource Group e Resource. Além da Subscription, nós temos os Management Groups. E o que é interessante, né, nós podemos criar uma hierarquia de Management Groups e o final dessa hierarquia chega a ser a Subscription e, consequentemente, os recursos, e os grupos de recursos e os recursos. Mas o interessante disso é, observando essa imagem, que nós temos uma gestão aqui através de 4 grandes management groups, que é o Platform, o Landing Zone, o Decommissioned e o Sandbox. O Platform está mais direcionado para concentrar assuntos de plataforma. Ou seja, abaixo desse Management Group nós temos Management Group de identidade, de gerenciamento, de conectividade. E abaixo de cada um desses nós teremos subscriptions. O que é importante sobre isso? Eu posso segregar o acesso e as políticas de cada subscription através dos management group. Então eu coloco uma política para o plataforma, uma política específica para identity, uma política específica para management, connectivity e por aí vai. E além disso eu posso segregar através do Active Directory quem vai acessar o que, quem vai gerir o que. E aí eu vou ter um contexto bem delimitado ali de gestão, né? Da mesma forma para a Landing Zone. Da Landing Zone eu vou ter diferentes aplicações, então temos o SAP, o Corp, o Online, e cada uma dessas aplicações vai ter uma ou mais subscriptions, mas somente para aquele contexto de aplicação, tá? E aí nessa imagem, além da gestão, do management, nós temos, né, da governança, né? Estamos governando o nosso ambiente, aplicando as políticas, ele vai checar as políticas em todo o ambiente. Nós temos a Subscription Management, que vai tratar de alguns aspectos específicos de gestão. Nós temos a Subscription Connectivity, esse é o padrão proposto pelo Landing Zone. A Connectivity ela é a subscription que é praticamente a porta de entrada da nossa casa, né? Se você observar o ambiente como uma casa, a porta de entrada é a Connectivity, é onde tudo que vem da internet, que vai para a internet, vai ter que passar por essa
subscription de conectividade. Aí a gente pode adotar topologias como Hub e Spoke. E nesse caso aqui, somente o time de plataforma, né, de conectividade tem acesso a esse recurso, porque ele vai gerir como o firewall, vai gerir como que as aplicações que estão sendo executadas dentro do ambiente podem ser acessíveis pela internet e por aí vai. E aí nós temos a connectivity, é importante. Esses dois pilares eu considero como um foundation, tá? No segundo aspecto aqui, no terceiro, na verdade, nós temos as landing zones, que basicamente seriam subscription para comportar recursos para um workload específico. Então, um website, um data platform, alguma coisa que trabalha, sei lá, com integração. Então, eu teria diferentes subscriptions. Isso quer dizer que, por exemplo, para no meu website eu posso ter 3 subscriptions. Uma para dev, uma para teste, uma para produção. Isso tudo vai ser segregado e gerido a conectividade através do Connectivity. E além disso, eu tenho a Sandbox, ou Playground, que é basicamente uma subscription que é criada, ou várias subscriptions são criadas sob demanda para testar algum contexto novo, fazer uma prova de conceito. Mas o que é interessante é que essa subscription ela é temporária, né? Passa de acordo com o período que você configura, e aí vai na questão da gestão, você coloca os recursos, você trabalha aqueles recursos, passado aquele período dessa subscription, você pode excluir e você vai, obviamente, otimizar o seu custo. Então, basicamente, a landing zone, ela tem uma perspectiva completa, né, de como você pode trabalhar no seu ambiente, só que ela em si não faz nada sozinho, né? Não adianta você implementar na sua organização uma landing zone se você não sabe como mantê-la, como gerir, como utilizá-la da maneira correta. Eu costumo até brincar que é a mesma coisa, às vezes, você dá uma Ferrari para uma criança de 5 anos. Lindo, maravilhoso, mas ela não sabe dirigir. E é nesse contexto que a gente tem que exercitar outras perspectivas, até na adoção de recursos de cloud, de ambiente de cloud, nós temos que pensar em capacitar as pessoas. Mesmo que possa parecer em alguns momentos que há uma resistência, e às vezes há sim uma resistência, as pessoas elas precisam entender o benefício, por exemplo, de uma landing zone, mas mais do que isso, como trabalhar com a landing zone. Então, é necessário olhar para a perspectiva de capacitação. Tome muito cuidado em adotar uma tecnologia de cloud, um recurso de cloud, sem antes capacitar as pessoas. Isso é muito importante, tá? Eventualmente, nesse processo de capacitação e também nesse processo de trabalho, você vai trabalhar com boas práticas, tecnologias como Terraform para te prover um mecanismo de Infrastructure as Code, ou seja, manter sua infraestrutura gerida através de um repositório de código, né, tendo ali todo o histórico que é trabalhado nesse repositório de código e provisionando a sua infraestrutura de maneira automatizada. A automatização ela evita erros humanos, mas também ela nos dá mais segurança, a gente consegue entregar soluções de uma maneira mais otimizada se a gente tiver um bom processo implementado. E aí, falando de processo, nós temos o famoso DevOps, né? Nós vamos trabalhar com diferentes times conversando para entregar uma solução nesse ambiente. E aí nós vamos olhar para perspectivas de continuous integration, continuous delivery e por aí vai. Então, olhe para outras perspectivas. E o mais importante é o ownership. Como eu falei, muitas das vezes, e algumas experiências que eu tive, as equipes elas trabalham de maneira desconectada, mesmo trabalhando no ambiente de cloud, então as equipes de desenvolvimento elas entregam uma solução para a equipe de infraestrutura, e a equipe de infraestrutura fica responsável por pegar essa solução e entregar no ambiente de cloud. Mesmo que seja de maneira automatizada, quem cuida do processo dos recursos na cloud geralmente é o time de plataforma. Mas quando você entrega o ownership para o time, você também alivia o time de plataforma, você entrega para o time de aplicação, alivia o time de plataforma e cria um ownership. E o que eu quero dizer com ownership? Por exemplo, se eu criei um website e eu estou publicando ele no meu ambiente de cloud, eu tenho que preocupar com quais recursos eu vou publicar. Por que eu vou publicar com tais recursos, né? Eu tenho que preocupar com como que eu vou gerir esse ambiente, eu tenho que preocupar com o custo e a estimativa de custo, porque isso ajuda, inclusive, ao time de gestão, ao time de plataforma, a configurar budgets para a sua solução, para que você tenha alertas constantes se você atingir a capacidade que foi provisionada
mais rápido do que você imaginou, e aí você pode ajustar a estimativa. Então, quando você cria esse ownership, não é somente jogar um papelzinho por cima do muro, não. Você cuida da solução end-to-end. Então, olhe para a perspectiva de cloud, também cobrindo outros aspectos que não somente as tecnologias. Pense em dar poder para o seu time. E naquela perspectiva de landing zone, o seu time ele vai trabalhar num contexto segregado. Ele vai administrar somente as aplicações, os recursos que são do time, né? Isso é bem importante, isso é bem interessante, a gente consegue segregar o gerenciamento das nossas soluções de cloud. Trabalho em processo de desenvolvimento, né? Aqui nós temos uma imagem que expressa como que é um processo de desenvolvimento utilizando repository, pull request, continuous delivery. Nesse caso, está trabalhando ali com o Kubernetes, né, o AKS. E aí, além disso, tem, né, um processo de monitoramento. Tem dois tipos de, de environment, né, o staging e o production. Nesse caso, ele já está pensando uma estratégia de deployment. Mas o seu processo de desenvolvimento é importante, né? Quais são as estratégias de brand que seu time utiliza? Quais são as boas práticas, né, do pull request? Como que é feito o code review? Que também é uma ótima ferramenta para ajudar na capacitação do time. Quais são as estratégias e ferramentas que você utiliza ali no CI, e por quê? Quais são as estratégias no CD? Todo esse processo é importante que você mapeie, é importante que você leve em consideração isso antes de simplesmente vou trabalhar com pipeline para entregar uma aplicação automatizada na cloud. Não, esse processo ele deve ser claro para o time, ele deve ser descrito, né? Documentação nunca é demais. Então, por isso que eu falei, se você tem um processo, como é um code review? Um code review, basicamente você recebe um pull request, você lê o código e você aprova ou não aprova e faz algum tipo de revisão. Legal, isso é o básico, né? Mas quais são as boas práticas do code review? Existem várias ferramentas que você pode utilizar para fazer com que esse code review ele seja consistente. E pense, muitas das vezes vai chegar alguém na sua equipe que não usa a mesma abordagem que você ou não está acostumado. Então é importante que ela tenha uma referência quais são as boas práticas que devem ser adotadas no time. Então documentação nunca é demais. E falando em documentação, né, geralmente pensa que o arquiteto só trabalha com a caixinha. Da mesma forma que o processo de desenvolvimento é importante, o processo de design arquitetural para o ambiente de cloud é importante, tá? E esses recursos eu obtive de um recurso da Microsoft, né, que é o Azure Architecture Center, que você pode obter vários tipos de arquitetura para diferentes propósitos. Então, aqui como ilustrando, né, um modelo arquitetural aqui. E nesse modelo arquitetural aí nós temos alguns componentes que foram desenhados. Então, é importante que você tenha um processo de arquitetura mapeado, para de forma que você entenda como que vai ser o seu workload, desenhe esse workload, desenhe as estratégias, mapeie o risco, mapeie os custos, mapeie as questões também relacionadas à infraestrutura, juntamente com o time de infraestrutura, valide, documente, deixe isso claro e aí sim você passa a entregar a sua solução no ambiente de cloud. Isso é importante até mesmo para você ter conhecimento do que vai ser feito antes mesmo de você iniciar a jornada para entregar alguma coisa para a cloud. A gente tem que ser mais devagar ou mais tardio em aplicar para uma solução e refletir um pouco, aplicar para uma tecnologia, mas refletir um pouco na solução. Né? Então, desenho um processo de desenho arquitetural. Muitas das vezes o que funcionou já para mim era um processo onde eu definia a arquitetura, tinha as minhas descrições, que eu vou mostrar já já, e aí tinha algumas discussões com times de segurança, com times de operação, para ver se eu estava cobrindo tudo que era necessário para publicar minha aplicação no ambiente de cloud. Então é muito importante pensar nisso, tá? Automatize tudo que for necessário, mesmo que você tenha documentação, diagramas, existem hoje abordagens de diagramas, code. Se você tem essas abordagens, automatize, atualize suas documentações constantemente, atualize o seu ambiente por script, mantenha o histórico disso, ao invés de fazer isso manualmente. Vai te trazer benefícios e também vai te trazer segurança, né? Um ambiente produtivo, muitas das vezes, a gente gosta de falar que é um ambiente no touch, ninguém acessa esse ambiente, a não ser com uma pessoa muito bem capacitada e que realmente pode gerir aquele ambiente, acessá-lo manualmente. Mas, no geral, existem privilégios específicos para
as ferramentas de automatização somente para entregar esse ambiente de cloud em um determinado momento de maneira assistida, né? Não digo a execução é automatizada, mas você pode aprovar ou não pode aprovar, enfim. Automatiza o que é necessário para você evitar surpresas, né? Como eu falei do budget e alerta é importante, é uma automatização. Se você atingir o budget, 70% do seu budget antes do fim do mês, tem alguma coisa errada. Ou foi muito acesso que você recebeu, ou você provisionou menos do que você precisava. Enfim, é muito importante automatizar. Então, não somente pense em pipelines, mas pense em outros processos da cloud, né? Monitoramento, alerta de budget, enfim. Um exemplo, né? Eu criei uma estrutura básica aqui para você trabalhar no Wiki, documente seu processo de desenvolvimento, né? Crie ali suas estratégias de brand, como é que funciona o code review, o pull request, quais são as melhores práticas, como é que funciona o seu CI/CD, quais são as ferramentas mais adotadas, os padrões. Isso aí é importante você ter isso em mente para não ficar na cabeça de uma pessoa. É importante que o time saiba disso, né? Da mesma forma, um processo arquitetural, né? Você pode ter recursos para desenho. O que significa isso? Muitas das vezes a gente não possui algum tipo de ferramenta específica dentro da organização. Então a gente vai usar alguma outra, uma externa, um Draw.io. Quais são os extensions que nós vamos utilizar? Nós vamos usar um Diagram as Code? Ok, então ele já possui os extensions, mas existe alguma extensão a mais que a gente pode utilizar? Olhe por esses padrões de forma a fornecer ferramentas para que o seu time tenha capacidade de desenhar esses recursos sem menores problemas e criar uma padronização, né? Afinal de contas, o mais importante aqui é essa padronização de leitura, senão cada um vai desenhar o diagrama de uma forma que vai causar um pouco ali de tempo a mais para entendê-lo. Muitas vezes não vão entender porque são padrões distintos. Então, forneça recursos, né, para que seu time se preocupe apenas em fazer o que é necessário, não se preocupe com coisas desnecessárias. Validações de segurança. Então, se você tem um time de segurança, ele pode criar controles de segurança e validar se sua aplicação faz sentido dentro da perspectiva de segurança aplicada dentro da organização. Essas validações elas vão te direcionar. Então, cria uma documentação para expressar tanto esses controles de segurança para ser levado em consideração, quanto a conversa com um time especializado. O Architecture Framework ajuda bastante, né, nessas reflexões. Validações de operações, foi o que eu te falei. Tanto operação de processo automatizado, Operational Excellence, mas sobre monitoramento, sobre disaster recovery, sobre resiliência, né? Sobre como seu CI/CD funciona. Então, essas validações também podem ser feitas por um time. Como é que funciona esse processo? Tente documentá-lo. Definição de pronto. Gosto muito dessa prática, quando você recebe uma demanda para fazer e você recebe alguns requisitos, né, algumas necessidades iniciais. Então você mapeia essas necessidades inicialmente com diagramas, com descrições, para ter uma noção de como você vai começar a trabalhar no modelo arquitetural. Então, apenas quando você tiver a definição de pronto, o entendimento sobre o escopo daquele projeto, você de fato começa a trabalhar na arquitetura. E é importante que essa definição de pronto ela seja documentada para que todo mundo que vão trabalhar em algum tipo de workload tenha noção como aquela ferramenta trabalha e por quê, né? E aí, consequentemente, o documento arquitetural vai fazer a diferença. E nesse documento arquitetural você vai ter ali um desenho técnico, uma infraestrutura, ambientes que são necessários, o desenho técnico, o desenho de infraestrutura, como eu mostrei anteriormente, né, com VNet, por aí vai. Os ambientes que vão ser necessários, dev, teste, produção, acceptance, as estimativas de custo baseado nos recursos que você vai utilizar do Azure, os riscos que você mapeia. Por exemplo, vou utilizar um recurso que ele está em preview, mas há um agreement, lá há um acordo que esse recurso pode ser utilizado em preview. Então você vai colocar esse em risco. Mapeamento de rede, né? Como que um recurso conversa com o outro através da rede, qual porta. Isso é importante, isso é um grande insumo para o time de plataforma, né? E aí tenha clareza, né? Disponibilize essas opções, disponibilize esses recursos para o seu time, documente para que todo mundo tenha clareza de como movimentar e trabalhar com um ambiente sustentável, né? Seguindo os padrões que foram estabelecidos por você. E vá devagar. Aprendizado constante. Erre rápido para aprender rápido, né? O valor é aprimorado de forma contínua. Você não chega na perfeição
da noite para o dia. Você constrói isso step by step. Toda aquela estrutura que eu mostrei, você não precisa de executá-la passo a passo e criar um monstro. Não, vai pequeno. Vai pequeno, colete os resultados, entenda, improvement, ou seja, melhore a solução e vai até conseguir atingir um nível aceitável e, consequentemente, criar uma cultura mais sustentável dentro do seu time para prover novos recursos de cloud. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estão aqui os meus contatos. Fique à vontade, nos siga no canal do Code FC, no podcast do Code FC. E muito obrigado pela oportunidade. Até mais.